Tivemos uma queda aqui na nossa live matinê, nosso aplicativo fechou, pelo menos a gente não tinha 1 hora de live, né, falando aqui sobre produtividade, sobre mindset. A gente já tinha algumas pessoas fazendo umas perguntas e eu estava falando um pouquinho sobre a minha rotina. Peço para vocês que estão voltando agora, a nossa live caiu, peço para vocês que tinham feito algum questionamento, por favor, coloquem novamente aqui as perguntas para que eu possa estar respondendo, né, ajudando vocês com relação ao que precisar, beleza? Sejam bem-vindos, meus amigos. Desculpem aí, a nossa live caiu. Teve uma queda de conexão, ou o aplicativo fechou, não sei. Mas estamos aqui de volta, falar um pouquinho sobre mindset, produtividade e tirar as dúvidas de vocês. Por favor, perguntem. O Valdec eu sei que está com dúvidas com relação à produtividade. A gente já falou algumas coisas com relação à produtividade. E vamos aqui agora discorrer mais um pouco. A gente falou sobre a minha rotina, eu falei um pouco que eu acordo às 5 da manhã, né? Eu tenho minha rotina de treinamentos, eu faço leituras, eu gosto de meditar também às vezes. E isso me ajuda muito no meu processo da produtividade do marketing digital. Ao mesmo tempo, nas minhas demandas da fotografia, que eu também sou fotógrafo com minha esposa, a Michelle. E o mindset é muito importante para a gente alcançar nossos objetivos. Gosto sempre de frisar a importância das metas, né, gente? Quando a gente estipula metas, quando a gente sabe aonde quer chegar, isso facilita muito o nosso processo, porque a gente consegue vencer aos poucos essas metas. Brunão, a gente caiu aqui, velho. Seja bem-vindo de novo. Caiu nossa live, mas já voltei aqui firme e forte. Gente, deixem novamente aqui as perguntas que vocês tinham feito na outra live, já que lá caiu. Se vocês puderem perguntar novamente aqui ou deixar na caixinha de perguntas, né? Já vai ajudar bastante. Acho que só pelo fogos aqui deve ser para comemorar nossa live. Valdec, eu venho dormir 3 da manhã, rapaz. Trabalho em CLT e o tempo que tenho dedico ao marketing. Eu utilizo o tempo para estudar e produzir conteúdo. Isso atrapalha na produtividade? Valdec, com a rotina de dormir 3 da manhã, cara, a sua rotina é desafiador, irmão, porque você precisa produzir, você precisa descansar. Então isso diz respeito a uma organização muito bacana do seu dia. Já que você trabalha CLT, não sei qual é o seu período de trabalho, né? Não sei se você consegue, por exemplo, se você trabalha das 8 às 5 ou se você trabalha em algum período que seja assim. Você trabalha até às 3 da manhã, é isso? Porque dessa forma, eu acho que você precisa priorizar durante o dia um momento de descanso, velho. O descanso é fundamental para você, inclusive, amadurecer certas ideias. Eu mesmo crio alguns conteúdos durante o dia que não me agradam. Às vezes eu termino sabe, no meio do carrossel eu ainda não desenrolei muito bem, não estou satisfeito. E eu largo ele ali, deixo ele relaxar um pouquinho, deixo ele de canto e aí eu vou dormir. No outro dia, quando eu acordo, eu consigo ter uma outra visão desse tipo de conteúdo, que me dá um outro horizonte, que me dá uma outra forma de desenvolver, que para mim funciona muito melhor. Então você precisa descansar, você precisa estipular uma rotina que você organize a sua vida com relação à sua produtividade, certo? Eu acho que para você, a programação de posts pode ajudar muito, já que você dorme de madrugada, você dorme muito tarde, né? Trabalho no CLT, largo daí, escuto uma música, depois pego no marketing, vou até às 3 da manhã. É isso, velho. Você tem que se programar direitinho para que você também não se desgaste muito por conta disso, né? É bacana que você tenha uma certa paz, uma certa tranquilidade para você conseguir desenvolver a sua produtividade. É bacana que você pratique uma atividade física e você tenha aí pelo menos umas 6, 7 horas de sono por dia, certo? JR perguntou aqui, fala Márcio, qual momento você consegue ser mais produtivo? De manhã, à tarde ou à noite? Sem dúvida nenhuma pela manhã, velho. Sem dúvida. Pela manhã eu consigo, assim, meio-dia eu já tenho aquela sensação de que eu já fiz bastante coisa. E aí à tarde é só o fluxo natural de finalizar alguma coisa, algum ajuste, ou até, né, fazer algum tratamento de foto. Ou às vezes a gente faz os nossos ensaios fotográficos que a gente faz pela tarde, tá? Então pela manhã, sem dúvida nenhuma,
para mim é o horário mais produtivo. É o horário que eu medito, é o horário do meu treinamento. Então eu chego em casa, tomei um banho e tô ali com a energia em alta para pensar, para produzir, desenrolar o que for preciso, beleza? Matheus Pegorini, seja bem-vindo, meu amigo. J Neto também na área. Márcia produtiva até dormindo. Tô tentando, né, Mi? Um dia eu chego lá. Ivan Barreto, seja bem-vindo, meu amigo. Valdec Xavier também aqui presente. Roda de Mochila. João Bandeira, grande amigo, seja bem-vindo. Hugo, um calendário editorial pode ajudar. Fantástico, Brunão, fantástico. Como é que a gente cria no Poder Multiplicador? Como é que a gente mantém um feed organizado, por exemplo? E a gente pensa isso estrategicamente, claro. A gente sabe, por exemplo, que nos finais de semana, pelo menos nas nossas métricas, na nossa audiência, a gente não tem um engajamento tão bom quanto durante a semana. Então, a gente pensa em conteúdos que sejam mais leves, algo relacionado à motivação, algo que seja mais relacionado a hábitos diários, algo que seja um pouco menos denso do que os conteúdos que a gente passa durante a semana. Então, os tipos de posts que o Poder Multiplicador usa são Reels educativos, informativos, né, passo a passo, ou alguns vídeos que expliquem algumas dicas. Os carrosséis, que são praticamente nosso carro-chefe para o nosso orgânico. E os nuggets, que são vídeos com temas bacanas que a gente utiliza estrategicamente para o tráfego pago. Mas como é que a gente consegue unir esses 3 posts, mantendo uma organização no nosso feed, para que não fique aquela bagunça, carrossel, junto com o nugget, junto com tudo? A gente criou 3 fileiras verticais, uma fileira só para os Reels, uma fileira só para os carrosséis e outra só para os nuggets. E aí a gente mantém uma regularidade de postagens. Como é essa regularidade? Segunda-feira é dia de carrossel. Terça-feira é dia de Reels meio-dia e Nugget à noite. Então a gente consegue fazer essa periodização. Carrossel, Reels, Nugget. Carrossel, Reels, Nugget. E aí a gente consegue no nosso feed sempre ter a coluna certinha do que é carrossel, Nugget, Reels. E aí só ir trocando isso. E aí o feed fica organizado, fica bonito, fica bacana. E a gente consegue ter uma visualização melhor. E aí percebam como estrategicamente isso funciona, porque aí a gente tem uma ordem de que na sexta-feira a gente tem um carrossel, e aí ao invés de no sábado a gente publicar Reels e Nugget, a gente publica um Reels no sábado e um Nugget no domingo. E aí do segundo a gente volta com o carrossel. Então a gente consegue manter a regularidade, mantendo também a nossa organização estratégica de no final de semana ser uma coisa mais leve, uma coisa que a gente não gaste uma bala grande de um carrossel no fim de semana, sacou? Então é bom pensar um pouquinho, organizar seu feed, pensar como vocês querem estruturar. Claro que isso vai variar de acordo com o seu objetivo, com a sua estratégia. Você que cria só carrosséis não precisa se preocupar tanto com relação à uniformidade, né? Com relação aos posts. Talvez você vai se preocupar com a sua paleta de cores, ou até por tema, talvez seja interessante, uma fileira só sobre engajamento, uma fileira só sobre mindset, e outra fileira só sobre, sei, dicas de imagens, ou dicas que vocês estimulem o salvamento, né? Então, essa é uma forma interessante de vocês pensarem com relação ao calendário editorial que Bruno falou. Outra forma é vocês pensarem por temas. Na segunda-feira eu vou falar sobre engajamento. Na terça eu vou falar sobre gatilhos mentais que vão ajudar meus seguidores aqui nas vendas. Na quarta eu já vou falar sobre mindset, já vou falar uma coisa diferente. Na quinta eu vou fazer um collab, vou chamar aqui um parceiro para fazer. Então, calendário editorial pode ajudar muito, beleza? Gabriel José, seja bem-vindo. Show de bola, eu também. Mateusão, amanhã, hein, velho? Nosso collab vai ser show. Show, não tinha percebido essa organização do feed do Poder Multiplicador, é um diferencial estratégico. Boa, J Neto. A gente, na verdade, não tem muito tempo. A gente, de um tempo pra cá, começou a organizar dessa forma, porque pensem comigo, né, com relação a um diferencial estratégico do design, porque eu acho que o Poder Multiplicador também tem isso. Inclusive, estamos trabalhando um treinamento de design que a gente em breve vai estar lançando, né? A gente vai estar lançando aí, inclusive a gente vai estar fazendo uma live
só falando sobre esse treinamento para tirar as dúvidas de vocês, para vocês saberem tudo que vocês podem adquirir com ele. Então, o design é importante, aquele impacto visual quando a pessoa chega no seu feed, é aquela coisa, ela tem 3 segundos, vocês têm 3 segundos para convencer a pessoa apenas no visual de que é interessante ela te seguir, de que é interessante ela ir lá seguir você, porque você convenceu ela pelo seu visual, ou você convenceu ela pelo seu conteúdo, ou pelo seu engajamento, ou pela sua conexão, pelo seu story, pelos seus destaques. Então, pra gente é muito importante ter esse padrão visual no nosso feed, beleza? Mikael também na área, sejam bem-vindos. E aí é isso, a gente falou aqui, eu falei pro Valdec com relação à produtividade, falei também com relação a esse editorial, né, esse calendário editorial que é importante, essa organização, o que também pode te ajudar, Valdec, você que tem dúvidas com relação à produtividade, você pode pensar em alguns dias que você tenha um pouquinho mais de dificuldade para produzir alguns conteúdos, você ter condições de produzir uma coisa mais leve. Talvez você não precisa fazer um carrossel inteiro, você pode talvez fazer um conteúdo de um post único, que tenha ali um conteúdo denso em lista, um infográfico, alguma coisa que você estimule o salvamento, por exemplo. Então você não precisa sempre, né, gerar aí 10 posts que vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que criar o arquivo inteiro, disponibilizar as imagens, dispor os textos, pensar em muitas coisas. E aí você pode pensar num post único, por exemplo, que vai te ajudar nesse processo, beleza? Dicas de engajamento para produtividade, por exemplo. Eu, às vezes de manhã cedo, o que eu costumava fazer? Eu fazia aquele equilíbrio entre seguidores e desseguir, tá? Porque você, no começo, tem que fazer um pouquinho esse processo, né, gente? É um processo chato, mas é necessário inicialmente. Seguir algumas pessoas estrategicamente, ao mesmo tempo que você passa a desseguir algumas pessoas que você vê que não faz muito sentido você estar seguindo, que não agregam muito. E aí, de manhã cedo também é um bom momento de fazer isso. Um momento de dar determinados likes estratégicos, fazer alguns comentários interessantes, seguir algumas pessoas que vale a pena seguir, né? Então isso funciona muito. Grande Peterson, seja bem-vindo, cara. Estou organizando meu feed, mas eu posto 3 por dia. Desafiador também sua regularidade, cara. 3 vezes por dia é bastante coisa. Aí, pra mim mesmo, eu teria dificuldade em fazer 3 posts por dia. Talvez no início valha a pena para que você ganhe uma quantidade, né, um volume de publicações. Mas com o tempo é interessante você começar a priorizar mais a questão da qualidade, ter algo que entregue um conteúdo mais denso. E aí você faz 2 por dia, faz uma publicação que dá um pouquinho de menos de trabalho e lança um carrossel também, entendeu? Essa é uma dica bacana. Eu acho que por isso, exatamente por isso que você está dormindo 3 da manhã, cara. Você pode simplificar um pouco as coisas. Quem sabe começar a fazer 2 por dia. A Poder Multiplicador começou a fazer 2 publicações por dia e funcionava muito bem. Eu penso que quando você publica muito, você deixa de ter aquele efeito surpresa, aquele efeito de fazer com que a sua audiência espere pelo seu post, espere pelo seu conteúdo. Ao mesmo tempo que puxa muito, cara, você fazer 3 publicações por dia, né? A chance de você cometer algum erro é maior, algum erro de correção de texto, algum erro de edição de imagem, porque você precisa correr muito, você precisa ser muito acelerado, isso pode comprometer exatamente isso que eu estou dizendo, essa qualidade do seu material final, entendeu? Então, você pode talvez, velho, fazer 2 posts por dia, eu acho que vai funcionar muito bem. Inclusive, acredito muito que se você for dar uma olhadinha nas suas métricas, você não vai ter 3 picos de audiência nas suas métricas. Provavelmente você vai ter 2. Um mais ou menos ali pelo horário de meio-dia e outro à noite. Então você prioriza esses 2 horários, velho, e faz um post bacana, entendeu? Pode fazer um post até de vídeo, que na minha opinião dá menos trabalho. Grava um vídeo seu, edita pelo InShot, coloca uma headline, coloca uma legenda, coisa de 20 minutinhos está pronto. E, se for o caso, de noite manda o carrossel, entendeu?
Então essa é uma dica de produtividade legal para você. 2 publicações eu sugiro que possam dar mais resultado, inclusive para você, do que 3, certo? Grande dica para você também, cara. O lance de você fazer publicações é você sempre pensar, principalmente no tráfego orgânico, é você pensar em como o algoritmo vai entender as ações da sua audiência no seu post. Quando uma pessoa curte sua foto, o algoritmo entende que as pessoas gostaram do seu conteúdo. O like é isso. Like, gostei. O comentário já tem um pontinho a mais. O algoritmo já entende que a pessoa não só gostou, mas ela ou teve algo a acrescentar naquele conteúdo, ou ela quis tecer algum comentário sobre aquele conteúdo. Então, o fato da interação já tem um pontinho a mais além da curtida. E o salvamento, cara, é o ponto-chave para você ganhar alcance. Porque o salvamento, quando a pessoa salva seu conteúdo, o algoritmo entende que o seu conteúdo não só tem qualidade, como ele tem um certo peso para fazer com que a pessoa salve aquilo para possíveis conferências futuras. Então, se você pensar em 2 posts por dia e que os 2 tenham um potencial bacana de salvamento, você vai ganhar muito mais alcance, velho. Então, se você pensa num carrossel que você entrega um conteúdo denso, um conteúdo de valor, um conteúdo pesado, que a pessoa não consiga olhar e memorizar, por exemplo, ela vai ter que salvar, vai funcionar muito melhor do que você publicar, por exemplo, um conteúdo simplesmente visando o like, né? Eu, inclusive, posso publicar até amanhã ou até mais tarde umas publicações que eu fiz, inclusive, pensando estrategicamente, né? Algumas publicações que eu usei uma call to action mais chamando para comentários, outras call to actions chamando mais para salvamentos, e como o alcance é diferente. Uma publicação, por exemplo, que a gente fez, que a gente passou dicas, né, que é aquela publicação de dê um up nas suas publicações, né? Dê a vida que o seu post merece. A gente passou dicas mostrando como é o antes e o depois, o que não fazer, o que fazer. E isso fez com que as pessoas salvassem. Foi a nossa publicação que teve mais alcance até hoje por conta disso. Quando você passa esse tipo de conteúdo, você estimula o salvamento, e o salvamento é a peça-chave para que o alcance orgânico flua melhor, certo? Márcio, muita gente se prende mais por uma imagem diferenciada do que posts longos, sem uma imagem que chame a atenção. Velho, eu gosto sempre de mesclar e ao mesmo tempo gosto sim de criar um impacto inicial do primeiro e segundo post com uma imagem que chame a atenção. Grande referência para vocês darem uma olhadinha é o perfil do Let's Bazooka. Eu posso passar para vocês esse perfil. O Let's Bazooka, eles têm uma comunicação minimalista fantástica, porque eles criam no primeiro post uma imagem de um impacto absurdo, e todos os 9 posts são um fundo chapado, um fundo com uma cor sólida e um texto com uma fonte básica. Então ele consegue chamar a sua atenção no primeiro post e só pelo conteúdo manter você até o último post, tá? Então, assim, é uma mescla entre aquilo que tem valor com o que pode ser simplificado para a sua produção. Porque hoje eu já começo a pensar nisso. Eu já começo a considerar o fato de, se você puder simplificar alguns processos, é melhor. Então, muitas vezes, eu substituo, às vezes, uma imagem por um elemento, algo que traga a ligação de um post para o outro, alguma linha, algum elemento de círculo, algo que faça a pessoa ir para o post, independente de ter uma imagem. Porque a imagem, eu vou precisar procurar, eu vou precisar tratar essa imagem, eu vou precisar recortar essa imagem, se for o caso. Então, ela vai me dar um trabalho além do que se eu oferecesse um conteúdo, por exemplo, em lista. E talvez esse conteúdo em lista, com vários itens que podem ajudar vocês lá na frente,
pode me dar até mais resultado do que eu ter uma imagem ali, né? Então, é bacana vocês mesclarem essa coisa da imagem com texto. Vale mais a pena vocês terem a fluidez no carrossel do terceiro para frente do que vocês terem que sempre colocar imagem nos posts. Quando você consegue uma fluidez, quando você consegue apreender, né, sua audiência no seu carrossel por estar oferecendo um conteúdo bom, você não precisa obrigatoriamente ter imagens, certo? Então, hoje, uma linha, uma seta, algo que faça com que a pessoa passe de um post para o outro e crie essa expectativa até o post final, é muito mais interessante, certo? Valdec, manda esse perfil. Valdec, esse perfil é o Let's Bazooka. Eu posso depois passar para você, cara, pelo DM, beleza? Lídia, olha para a câmera. Me dá desespero você olhando para baixo. Lídia, sabe o que acontece? É porque eu tenho a mania de olhar para mim ao invés de olhar para a câmera. Realmente, vou me condicionar. Muito obrigado pela sua dica. Tô olhando para a câmera agora, depois me diz se tá beleza. Ao mesmo tempo, quando eu fico olhando para a câmera, eu não vejo tanto os comentários. Então eu fico olhando para baixo exatamente para estar fazendo essa conferência dos comentários. Mas muito obrigado pela sua dica, beleza? Então, J Neto, você que pediu aí essas dicas com relação à imagem nos seus posts. Eu acho isso, cara. Imagem é bacana, imagem cria um impacto muito forte, mas você pode ter outras opções, outros recursos que possam te ajudar aí com relação a você aprender sua audiência durante todos os seus posts, beleza? Que outras dúvidas vocês têm aí? Falei um pouquinho sobre produtividade, falei um pouquinho sobre essa questão dos carrosséis, essas dicas para aprender, né, a audiência de vocês. Brunão falou aqui, para chamar a atenção você precisa ter um perfil atrativo. Concordo, Brunão. E para quem ainda não baixou o nosso mini curso de carrosséis, vão lá no nosso link da bio, gente, baixem, porque o nosso mini curso está muito legal. A gente deu dicas fantásticas aí para evoluir o design de vocês, para que vocês possam não só aprender a mexer na ferramenta, né, porque a gente sempre sugere o Photoshop, porque é uma ferramenta mais precisa, uma ferramenta que vai te dar mais recursos, não só para criar os carrosséis, mas caso vocês queiram trabalhar aí com a comunicação visual para estar fazendo um upselling, né? Inclusive, se vocês aprenderem a mexer no design gráfico, vocês podem estar fazendo produções de logomarcas para algumas empresas, produzindo conteúdos virtuais para estar oferecendo para as pessoas, né? Para outros clientes. Então, vale muito mais a pena trabalhar com o Photoshop. O Canva, eu acho válido que as pessoas iniciem no Canva, tá? O Canva, ele é muito didático. O Canva é uma ferramenta para layouts e o Photoshop é uma ferramenta de editoração de imagens. Então, são outros recursos, é um recurso muito mais profissional e que você também tem a opção do Photoshop online, que inclusive a gente sugere no nosso treinamento de carrosséis. Vai lá no nosso link da bio, aproveita e responde também a nossa pesquisa para ajudar a gente aí nos últimos detalhes da lapidação do Insta Design, beleza? Onde você pega essas referências de conteúdo leve, denso e pesado? O que seria isso? Estou meio perdido. Velho, referências não faltam aí nas redes sociais, né? Tem muitos perfis brasileiros e gringos que vocês podem estar pegando. Eu inclusive fiz um post que foi o collab que eu fiz com o Endrel do Guri Profissional, que eu sugeri, eu divulguei alguns perfis, Valdec, que você pode estar lá dando uma olhada. E aí você vai nas páginas relacionadas, velho. Você vai nas pessoas que curtiram as próprias publicações deles, que vocês vão chegar em outros perfis que vocês vão gostar. Uns vocês vão se identificar, outros não tanto, mas são fontes que vocês vão aderindo, né? Referências que vocês vão trazendo para o trabalho de vocês. Quando eu falo com relação a um conteúdo leve, é algo relacionado a mindset, algo que a pessoa, inclusive, quando vê, por exemplo, um story seu, ela consiga fixar, ela consiga aprender aquela ideia. Mas quando eu falo com relação a um conteúdo mais denso,
é, por exemplo, um conteúdo em lista, que a gente tem vários pontos a serem seguidos. Por exemplo, 50 bancos de imagens. Eu já fiz um collab com o Gabriel Juste, que ele passou no post dele, ele passou uma lista de 50 bancos de imagens. Então olha como esse conteúdo é denso, é um conteúdo pesado, né? As pessoas não vão memorizar 50 bancos de imagem. Então o que as pessoas fazem? Elas salvam, porque depois elas podem conferir, certo? Então um conteúdo denso é um conteúdo com bastante informação. E é aí que está a grande vantagem do carrossel. O carrossel te dá a oportunidade de você percorrer 10 posts com conteúdos, né? Então não vale a pena você gastar 10 posts às vezes com um conteúdo que seja raso, algo muito superficial. Então é melhor que você trabalhe essa densidade de conteúdo, um conteúdo que a pessoa gaste mais tempo para ver e estimule o salvamento, entendeu? Eu confesso que as minhas maiores referências são as referências gringas, as internacionais. Eu gosto mais, apesar de eu ter parceiros aqui nacionais também muito bons, tanto da área do design quanto na área de produção de conteúdo, que inclusive eu já fiz alguns collabs, já fiz algumas parcerias com essa galera e vou continuar fazendo, porque também valorizo muito a produção nacional, acho que a galera manda muito bem e eles também têm referências gringas, né? A gente tem que beber de diversas fontes aí, porque eu acho fundamental. Tá aí uma dica que eu dou pra você, Valdec. Quando você acordar de manhã cedo, curte algumas referências, velho. Vai lá no perfil do The Branding Harry, que é muito bom. O próprio Let's Bazooka funciona muito legal. O The Christoniskas, se não me engano, é um grego. Cara, o conteúdo dele é incrível. Mesmo que você tenha alguma dificuldade com relação à tradução, como às vezes eu até tenho, você pode chegar lá, escreve o texto dele no Google para você ver qual é o tipo de conteúdo, o teor de ideias que ele passa. Funciona muito bem. Yes, eu também sempre busco referências com alguns Instagringa. Pois é, crescendo.com.garnet. Velho, eu curto muita coisa gringa, eu gosto de bastante coisa. Inclusive, encontrei o De Bruno Ferreira, não sei se vocês conhecem. É um cara daqui de Natal que produz conteúdos gringos. Ele produz a comunicação dele para Nova York e para Auckland. Ele consegue direcionar a comunicação dele para os Estados Unidos daqui de Natal. Então olha como isso é fantástico. Ele inclusive me disse que o grande polo do design, do marketing digital está na Índia, e eu não sabia disso. Depois disso eu comecei a seguir alguns perfis indianos e realmente a galera manda muito bem. Tem perfis fantásticos aí pra gente estar pegando conteúdos e pra gente estar pegando referências. Claro que sempre digo, não vale a pena você copiar nada, porque eu gosto do desafio de você estar criando coisas novas de acordo com essas referências, né? Então, adaptem da sua forma, pensem na sua forma de escrever as coisas, utilizem as imagens que combinem com a sua paleta de cores, e é aí que vem a grande sacada do Photoshop, porque ele te dá o recurso da edição de imagem, trocar algumas cores, né, fazer um recorte diferenciado. Eu hoje passei inclusive um Reels de como você tirar a saturação de uma imagem, deixar ela toda preta e branca, que pode funcionar melhor para a sua paleta de cores. Eu mesmo faço muito isso. Às vezes, como a nossa paleta de cor é o preto, o cinza, o amarelo, eu às vezes pego uma imagem que está colorida, que tem uma cor nela que destoe um pouco da minha paleta de cores, e eu coloco ela preta e branca. Ela funciona bem melhor e traz para mim uma categoria de gestalt que não chame mais atenção do que o texto, por exemplo, que eu quero passar, entendeu? Manda na DM esses Instagringos, mando pra você. Eu vejo vídeo gringo no YouTube, o único perfil gringo que vejo é da Universal Filmes. É capaz de, se você for lá no Instagram da Universal Filmes, ter até algumas referências boas, né? Com relação a layouts, com relação a fotografia que você pode estar pegando. Mas para nossa área do marketing digital, eu gosto mais de pegar uma coisa mais focada nos conteúdos que a gente gosta de passar, né? Nesses conteúdos relacionados a temas do marketing digital, porque são coisas que a gente oferece para a nossa audiência e que pode estar ajudando vocês, beleza? Falamos de produtividade, falamos aqui com relação aos carrosséis,
passamos dicas de mindset também. Lembrando que a gente estava aí, acho que com uns 20 minutos de live e a nossa primeira live caiu, a gente voltou aqui para estar passando alguns conteúdos para vocês. Vai lá no nosso link da bio, você que ainda não assistiu o nosso mini curso gratuito, assiste porque tá muito legal. Falamos um pouco com relação a como você ganhar um alcance melhor. Estou até pensando em fazer um post esses dias para ajudar vocês, né? Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso IGTV, mas estou pensando em fazer um carrossel bem didático, bem bacana para vocês salvarem, deixar salvo aí para vocês seguirem esse passo a passo com relação às curtidas, os comentários e os salvamentos, certo? Carrosséis, melhor ferramenta que vocês possam ter aí para o engajamento de vocês no tráfego orgânico, beleza? Tem mini aula de carrosséis aqui para vocês, não só para aprender a fazer os carrosséis, né, gente? Mas a gente passa muita dica com relação ao recorte de imagens, com relação à disponibilização das coisas. Eu acho que eu já fiz algumas lives, inclusive, falando sobre isso, que vocês podem ter acesso aí no nosso IGTV. No nosso canal do YouTube também tem bastante coisa lá, poder multiplicador de conteúdo aí, raiz para vocês, beleza? Também quero isso, mas como estou mudando aí meu design, estou vendo coisas relacionadas a design, mas meu foco é o marketing digital. Eu acho que as coisas conversam muito, né, Valdec? Quando a gente tem conteúdo que seja linkado com o marketing digital e com o design, pô, a gente ganha força, né? Um bom conteúdo com um design que chame a atenção são pontos que a gente ganha aí. Se a gente consegue um conteúdo denso que estimule o salvamento, muitos comentários e um design impactante, a gente consegue trabalhar as hashtags também dessa forma. Eu percebi que o nosso engajamento melhorou muito quando a gente começou a utilizar hashtags tanto do design quanto do marketing digital. Então, como a gente também trabalha com design, a gente aí utiliza hashtags melhore seu design, dicas para seu design, design de carrosséis, junto com marketing digital, marketing de conteúdo, né? E também as hashtags mais específicas, por exemplo, poder multiplicador, multiplique suas ideias, algo que seja mais relacionado a gente. Uma dica que eu dou é essa também. Hashtags funcionam muito bem, viu? Hashtags têm impulsionado muito nossas publicações. A gente tem ganhado muito alcance. Fizemos alguns testes também, tirando hashtags, mas não funcionou muito pra gente. As hashtags pra gente funcionam muito melhor, beleza? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Lídia, gratidão por dividir conhecimento. Muito obrigado, Lídia. Gostei muito da sua dica aqui de olhar para a câmera ao invés de olhar aqui para baixo. Vou reparar nisso das próximas lives. Michele também deu risada, né, Mi? Também te dava agonia eu ficar olhando para baixo. Mindset, gente. Mantenha o seu mindset positivo. A dica de meditar de manhã cedo funciona muito bem, sabe por quê? A meditação, pra mim, tá? Eu não sou guru, não pratico yoga, mas eu faço um estilo de atividade que me faz muito bem e que o resultado que eu tenho é uma filtragem melhor dos meus pensamentos. E quando a gente pensa naquilo que a gente atrai, né, a gente consegue ter um resultado melhor. Quando eu medito, eu consigo chegar num determinado nível de pensamento que eu consigo filtrar um pouco dos meus pensamentos. E aí isso me traz uma grande vantagem, que é o quê? Eu penso em alguma coisa que não é tão interessante para mim naquele momento e eu deixo fluir, eu deixo passar. E aí vem outra coisa, eu deixo passar. Sabe? Sempre mantendo o foco na respiração, e isso faz com que depois de um tempo eu consiga filtrar isso. E aí eu consigo naquele momento eu pensar naquilo que eu quero, focar meu pensamento nas minhas metas, nos meus objetivos, e aí as coisas parecem fluir melhor. Você, quando traça metas, é importante você ser otimista, é importante você buscar desafios, é importante você ter esse pensamento de que você é capaz, porque você é capaz. Se esse desafio foi colocado na sua vida para você, você é capaz de vencer isso, e isso é muito importante, tá? Gente, eu acho que eu sou um grande exemplo de que você é capaz de fazer tudo, porque
eu já fui músico e consegui grandes resultados na música. Não que eu tenha alcançado um grande sucesso, mas eu acho que inclusive o parâmetro de sucesso ele é muito relativo. Sucesso para mim é quando você é feliz com o que você faz, quando você alcança aquilo que você almeja, tá? Então a música me deu muitos aprendizados, me fez uma pessoa muito melhor. A fotografia mudou minha vida, tá? A minha formação é na área de publicidade, então eu também sou publicitário, também trabalho com o marketing, também tenho formação na área do marketing. Hoje eu trabalho com o marketing digital, trabalho com a fotografia, então eu não estipulo barreiras para aquilo que eu quero alcançar. E essa dica eu deixo para você que às vezes se sente desestimulado, às vezes tem esse pensamento de que não vai conseguir. Respira fundo, dorme tranquilo, descansa, que no outro dia você pode ter novos insights, você pode ter novas respostas, mas é importante que você esteja otimista. Tenha o pensamento de que você é um eterno aprendiz, porque isso vai fazer você sempre querer mais, sempre buscar mais, sempre querer ser melhor. Sempre vai ter alguém que vai saber mais do que você pode pegar algumas dicas, você pode crescer com esses conhecimentos, então isso é muito importante, tá? Você parece como um professor que treinei, ele é músico. Pô, velho, não sou professor, como eu disse, eterno aprendiz. Inclusive, professor na área de música eu também não sou. Inclusive, eu sou autodidata na música. Meu pai me ensinou as primeiras notas e fui aprendendo, assim, tocando, pegando dicas de um amigo, de outro, indo pro YouTube e fui desenvolvendo dessa forma. Tem uma certa facilidade, né? Graças a Deus, tem um gene que facilitou aí na área da música, mas nada que impeça uma pessoa que não entende nada, por exemplo, de correr atrás da mesma forma que o marketing digital, né? Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e que quer aplicar os conhecimentos dela, que quer aplicar o negócio dela no digital. É possível vencer, é possível correr atrás, é só ter organização, planejamento, estabelecer metas e vencer as metas aos poucos. Metas precisam ser definidas de curto, médio e longo prazo. Não adianta estipular uma meta de longo prazo, porque você pode se perder nesse caminho, esse processo pode ser tortuoso e você desmotiva. O mais bacana é você estipular metas de curto prazo primeiro. Daqui a um mês, eu quero estar aonde? Eu quero ter quantos seguidores? Eu quero ter feito quanto de faturamento? Isso funciona muito bem, porque fica mais fácil de você atingir, você atinge e você se motiva. Aí você vai aumentando um pouco suas metas e vai alcançando elas e aos poucos vai chegando nas metas de médio e de longo prazo, certo? Dica de estabelecimento de metas. Metas de curto, médio e longo prazo. O corredor, né, numa maratona, uma pessoa que faz uma atividade física de longa duração, ela não pensa na chegada, ela pensa no próximo quilômetro, ela pensa no próximo poste, porque isso faz com que ela ganhe gás. Cheguei nesse poste, posso chegar no próximo. E aí você vai, e aos poucos você chega no resultado final. Beleza? Estimule suas emoções, se permita, acredite no seu potencial, isso é muito importante. Tenha comprometimento. Tudo que eu consegui na minha vida, eu só consegui porque eu fui comprometido. Eu só consegui porque eu fui sangue no olho. Se você não for assim, se você não for além daquilo que você pode fazer, você não sai do lugar, né? Na música foi assim, engoli muito sapo, né? A gente baixou muito a cabeça, mas ao mesmo tempo a gente se tornou mais forte, a gente se tornou uma banda de reconhecimento, a gente fez show para 20, 30 mil pessoas aqui em Salvador. Então a gente chegou lá porque nós fomos comprometidos. A gente saía de casa cedo, a gente panfletava na rua, a gente deixava panfleto dos nossos shows em todos os lugares, a gente fazia aquele trabalho de formiguinha em Orkut na época, de mandar convite de pessoa por pessoa, e por conta disso a gente conseguia nossos resultados. Listas cheias na hora do show, gente do lado de fora, por conta desse empenho. Na minha área da fotografia, a mesma coisa. A gente chegou lá
porque a gente foi atrás das pessoas que eram potenciais clientes que podiam estar casando. Nós somos fotógrafos de casamento, então a gente buscou parceiros que podiam impulsionar nosso negócio. A gente foi atrás de pessoas que podiam estar casando, pessoas que eram mais próximas, amigos, e fomos lá, mostramos nosso trabalho, fotografamos de graça para as pessoas verem qual é o nosso potencial. E o processo no marketing digital, gente, é igual. Por isso que o orgânico é muito importante. É preciso mostrar primeiro um conteúdo que você tenha. É preciso criar essa autoridade passando algo gratuito, dando uma amostra grátis do que você pode oferecer, para depois você comercializar, produzir seu treinamento ou vender como afiliado um produto que você é autoridade para vender isso, né? Então, um trabalho de formiguinha, é crescer nas redes sociais, mas é um trabalho como o post que eu fiz essa semana com o Juan, que mostra que você não precisa de muitos seguidores, você precisa dos seguidores certos, os seguidores que de fato acreditem em você e que impulsionem seu trabalho. Você só precisa inicialmente de 10 pessoas, que essas 10 pessoas tragam mais 10 pessoas, e essas 10 tragam mais 10 pessoas que impulsionem seu trabalho para você, pessoas que estimulem o crescimento do seu negócio por si só. Isso vai te poupar investimento, isso vai te poupar disposição, né? Vai te poupar trabalho, e você vai ter uma clientela fidelizada na sua mão. A gente da área de fotografia, como a gente fotografa famílias, a gente fotografa, por exemplo, o casamento. E pensem que o casamento é o início de uma família. Então, na maioria das vezes, a gente fotografa o casamento, e pela fidelização a gente fotografa o ensaio gestante, a gente fotografa o nascimento dos filhos, a gente fotografa o batizado, e por aí vai, tá? Então a gente consegue uma fidelização de clientes que não só tragam novos trabalhos, mas que também divulguem o nosso trabalho para pessoas conhecidas. Elas publicam nossas fotos nas redes sociais, e aí a coisa ganha uma outra proporção. E eu acho que no marketing digital é da mesma forma. A prova social funciona da mesma forma, a forma com que você fideliza o seu cliente da mesma forma. Você trabalha com upselling, que funciona de uma forma excelente. Se você for no nosso mini curso gratuito, você vai pegar várias dicas de design, que, vamos lá, vou dar um exemplo. Você fechou ali um design, por exemplo, com um cliente que quer fazer uma programação visual da página dele no Instagram. Você desenvolveu o layout dele de carrosséis, por exemplo. Mas aí o que você pode oferecer para ele? Uma logomarca diferenciada. O que você pode oferecer para ele? Um folder que ele queira colocar na loja dele física. Você pode oferecer para ele várias coisas relacionadas. Isso se chama upselling. Isso é a fidelização. Quanto mais você fideliza, mais chance tem dele te indicar para outras pessoas, e mais pessoas também vão conhecer o seu trabalho. Ele vai estar sempre querendo você para fazer esse tipo de trabalho, sacou? Então, marketing digital é a mesma coisa. Você vendeu um treinamento, por exemplo, que a pessoa gostou, um treinamento sobre vendas no marketing digital. Se essa pessoa gostou, se essa pessoa tem autoridade, se essa pessoa te vê como autoridade, você tem totais condições, por exemplo, de se afiliar ao Insta Design que a gente está desenvolvendo, e você conseguir vender para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vê em você a possibilidade de crescimento. E aí você tem o parâmetro para dizer para ela: esse treinamento Insta Design é um treinamento que vai mudar a sua comunicação visual. Então, agora que você tem um treinamento na área do marketing digital, você pode adquirir o Insta Design, e aí você faz já uma outra venda para esses clientes que você fidelizou. E esse cliente vai dizer para outras pessoas: velho, pense nesse cara, esse cara tem um trabalho muito legal, e olha como o meu trabalho evoluiu por conta dele. Olha meus resultados, olha como eu ganhei seguidores, olha como o meu engajamento melhorou. Então, fidelizar clientes é exatamente isso que eu falei nesse post que eu fiz com o Juan. Você não precisa de 100 mil seguidores. Você que está iniciando não tem esse pensamento. Você precisa dos seguidores certos, aqueles seguidores que vão impulsionar o seu negócio para você.
beleza? João Brito, seja bem-vindo, meu velho. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Digam aí dúvidas pra gente estar falando aqui mais um pouquinho, que eu acho que tá chegando na hora aqui da nossa live. Falamos já bastante coisa. Lembrando que nossa live vai ficar salva aqui no IGTV, certo? Vão lá também no nosso YouTube, o nosso canal do YouTube tá muito massa. A gente já tá aí com uma quantidade boa de inscritos e estamos sempre postando vídeos. As nossas lives a gente também posta lá. 1 minuto de valor, que funciona muito bem. A gente tem alguns vídeos que são 1 minuto de valor. 1 minutinho que você chega lá, dá uma assistida e já pega aquela dica, o conteúdo leve que o Valdec perguntou para mim aí. Diferente, por exemplo, de um conteúdo mais denso, né, que a gente costuma passar nos nossos carrosséis. Preciso lembrar de olhar para a câmera na live, porque a sensação é muito melhor. Boa sacada, a Lídia me deu essa sacada e vou começar a praticar isso. Gente, nosso link da bio, respondam a nossa pesquisa, beleza? Vão lá também, assistam nosso mini curso de carrosséis, tá fantástico. Leonardo, beleza, guerreiro? Foi muito produtivo. Que bom que você gostou, velho. Se tiver alguma dúvida aí, tiver querendo algum esclarecimento, alguma coisa, pode perguntar que a gente está aqui para ajudar, beleza? Se puder, responde a nossa pesquisa lá no nosso link da bio, que a gente está precisando muito da sua ajuda, tá? Porque tem alguns detalhes que a gente está finalizando no Insta Design. Para quem não sabe, gente, o Insta Design é um treinamento que a gente está desenvolvendo na área do design, que vai mudar a sua diferenciação de mercado. A gente cansou de ver layouts prontos, com templates prontos aí de carrosséis do Canva, e a gente quer agora oferecer para vocês um conteúdo, um treinamento de fácil acesso, de fácil entendimento, tanto no Photoshop quanto no Canva, para mudar e vocês se diferenciarem no tráfego orgânico, beleza? Inclusive, no tráfego pago também tem muita dica legal que a gente está passando lá no Poder Multiplicador, no nosso canal do YouTube, que vocês podem acessar, curtir, porque tráfego orgânico também é a nossa especialidade. Brunão aí manda muito bem na área de tráfego, na área de estrutura, mas estamos priorizando agora o nosso tráfego orgânico, porque a gente está criando um passo a passo desde o início. A gente já fez live falando aqui do 0 a 1K, quais foram as nossas estratégias para a gente alcançar 1K em 45 dias, e a nossa proposta é a gente criar o passo a passo do poder multiplicador, porque a gente quer que isso sirva de exemplo para as pessoas que lá na frente possam fazer exatamente o que a gente fez. Começar com um tráfego orgânico bem estruturado, um tráfego orgânico com um design diferenciado, trabalhando posts diferentes, nuggets, reels, stories que criam uma conexão legal, e assim você gerar uma autoridade bacana para sua audiência, e lá na frente o tráfego pago ser a cereja do bolo, né? O tráfego pago ser aquele momento de você vencer a barreira do orgânico e fazer com que a ferramenta do Facebook Ads, do Google Ads trabalhe para você, beleza? A ideia do poder multiplicador é passar esse conhecimento, mas ao mesmo tempo nós estamos servindo como experiência lá na frente para mostrar como é possível você vencer as barreiras do orgânico, trabalhando com ética, trabalhando de uma forma verdadeira, né? Passando um conteúdo de qualidade e ajudando as pessoas da melhor forma possível, beleza? Seja bem-vinda a Mary to Market. Estamos aqui já há quase 1 hora de live, lembrando que nossa live caiu e agora a gente voltou. Se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte para a gente poder bater um papo aqui e a gente tentar ajudar você no que for possível, beleza? Lembrando, nosso mini curso de carrosséis, eu vou falar mais uma vez, porque você que está precisando aí desse app, não pode deixar de assistir o nosso mini curso gratuito no nosso link da bio. Vai lá e curte esse material, porque tá muito show. Estamos desenvolvendo um collab para amanhã. Collab, para quem não conhece, é uma collaboration, né? Uma colaboração em que a gente consegue juntar 2 pessoas, 2 perfis para estar abordando sobre determinado assunto específico. Isso é muito legal, porque você consegue ganhar alcance, né? Você consegue ganhar esse crossover de informações. Os seguidores da pessoa que você faz o collab acabam vendo suas publicações e vice-versa.
Então isso é muito legal. Ao mesmo tempo que você consegue entregar um conteúdo ainda mais rico. Porque se no seu carrossel você tem 10 posts, em 20 posts você consegue ainda mais recursos para estar entregando para a sua audiência. Então a dica que eu dou para vocês, façam collabs. Vai ser um prazer a gente conversar e pensar nas possibilidades de fazer um collab juntos, certo? Já recebemos várias solicitações aqui de pessoas para a gente fazer collabs. A gente tem um collab pronto para amanhã com o Matheus, vai ser um collab show de bola. Vocês não podem perder amanhã às 5h45. E sexta-feira tem outro post, como eu já falei, segunda, quarta e sexta aqui é dia de carrossel. Então fiquem ligados. Fiquem ligados também nos Reels e nos Nuggets, porque são dicas maravilhosas, viu, que a gente passa. Vou nessa, tem uma aula, vai lá, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Espero que as dicas de produtividade te ajudem. Durma direito, viu, velho? Não durma 3 da manhã, não. A dica que eu deixei para você, pense direitinho. Faça 2 publicações ao invés de 3. Uma meio-dia e uma ali no fim da tarde. Depois me fala como foi o resultado, beleza? Muito obrigado, Valdec. Você está sempre aí fortalecendo nossa parceria, beleza? Para você que curtiu nossa live, muito obrigado. Vai ficar salva no IGTV. A gente passou aqui dicas de mindset, dicas de produtividade, passamos dica de carrosséis, dica de engajamento. Então tem muito conteúdo bacana salvo aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, por favor, façam aqui para eu falar até o final da nossa live, porque eu acho que já está chegando na hora. Então, mais uma vez, vai no nosso Poder Multiplicador do YouTube, baixem nosso mini curso de carrosséis, respondam nossa pesquisa e contem com o Poder Multiplicador para o que vocês precisarem, beleza? Também estamos dispostos aí a tirar quaisquer dúvidas. Muitas pessoas falam com a gente pela DM, tirando dúvidas com relação a paleta de cores, com relação a dicas de carrosséis. Aquelas pessoas que estão começando aí no Photoshop Online, se tiverem alguma dúvida também, podem tirar quaisquer dúvidas com a gente e vai ser um prazer ajudar vocês, beleza? Um grande abraço, curtam nossas publicações, sigam o Poder Multiplicador e baixem nosso mini curso de carrosséis, gente. Grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima live, beleza?